E aí, galera, tudo beleza? Vamos falar um pouquinho de um período no qual a filosofia passou a ser ensinada de uma maneira um pouco diferente lá em Atenas, no auge da intelectualidade grega, o chamado século de Péricles, o século de ouro. Péricles foi um governante de Atenas, muito ilustrado, que tinha muito apreço pela filosofia e pelo conhecimento, e fez aportar então na cidade uma série de professores que ensinavam aos seus alunos a argumentar, a defender o ponto de vista que eles gostariam de defender. Eram os chamados sofistas, que não chegaram a constituir uma escola filosófica, mas mudaram de uma maneira bastante relevante a forma de entendermos a filosofia, a argumentação e o nosso conceito sobre a verdade. Veja que naquele momento Atenas passava por um período muito importante que eles desenvolveram a democracia. E a democracia em Atenas era uma democracia direta, feita pelo próprio povo. Um povo bem restrito, ok? Eram apenas os atenienses, ricos, homens, já maiores de idade. Então estavam excluídas as mulheres, os jovens, os estrangeiros, os escravos e por aí vai. Mas este grupo de pessoas debatia em praça aberta, na ágora, as leis, a aplicação delas, como deveria então a própria cidade ser regida. Isso trouxe ao debate, à argumentação, uma importância nunca antes vista. Argumentar bem, defender de uma forma decente um ponto de vista, passou a ser algo invejável, buscado por todos aqueles que queriam se destacar frente aos intelectuais da cidade. E nisso os sofistas eram excelentes professores, que, claro, cobravam por suas aulas. Daí porque passaram por parte da intelectualidade, da elite intelectual de Atenas, passaram a ser taxados de vendilhões, de vendidos, aqueles que vendiam a verdade. Afinal, eles ensinavam você a defender o argumento que você quisesse. E se você argumentasse, defendesse bem o argumento frente ao seu opositor no debate, você sairia vencedor. Mas será mesmo que o termo sofista merece essa carga pejorativa? Será que eles eram mesmo apenas vendedores de verdades? Um dos mais importantes sofistas, chamado Protágoras, teve como máxima de seu pensamento, conforme narrado pelo próprio Platão. Disse Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, ele consegue trazer a própria filosofia a um momento que a gente ainda não tinha enxergado, século IV, V antes de Cristo, que a investigação sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o bom, não estavam inscritos de maneira indelével, imutável na natureza. Nós não deveríamos investigar a natureza para chegar a essas conclusões, porque essas são construções humanas. Nós deveríamos investigar o homem, deveríamos investigar como nós chegamos às convenções chamadas de justiça, chamadas de lealdade, chamadas de bondade, de maneira que elas mudam de pessoa para pessoa. Quando o homem é a medida das coisas, eu trago ao pensamento filosófico um aspecto humanista que ainda não havia na Grécia de então. Então veja, não é só porque eles vendiam as aulas e as aulas de argumentação, de retórica, faziam as pessoas serem mais importantes, que eles estavam necessariamente ligados a algo ruim, quase capitalista, quase de troca, né, de fama pelas aulas que deveriam ser dadas
pelo amor ao conhecimento e à filosofia. Havia filosofia ali. E havia uma filosofia muito prática, voltada para a realidade, onde deveríamos entender que não existe a verdade, mas existe a verdade de cada um, conforme as suas experiências, conforme as suas vivências moldaram aquela pessoa. Não haveria a justiça natural, inscrita na natureza por uma intervenção divina. O que haveria era a justiça em cada um, a convenção do povo sobre o que significa justiça. E a essa filosofia se levantará uma voz. Sócrates será um grande adversário dos sofistas. Mas isso é objeto de um próximo papo. Beleza? Se você gostou, deixa seu like, inscreve-se no canal, ativa o sininho e ajude a compartilhar conhecimento. Valeu, galera! Um abraço!